Dos facilitadores do evento, Ariston Silva, ele é diretor do Ax, e Mário Lonzinski, CEO da SP Data. Estão disponíveis no chat os links para a emissão de certificados e participação no sorteio de brindes, que será realizado ao final. E ao final da palestra, iremos realizar um momento de perguntas e respostas, então fiquem à vontade para poder enviar no chat a sua pergunta. É com grande satisfação que convidamos Roberto Gordilho para compartilhar conosco uma visão prática, humana e estratégica do futuro da saúde. Roberto Gordilho é referência nacional em liderança, gestão para resultados e inovação em saúde. Seja bem-vindo, Roberto. Olá, Silmara, Mário, Ariston, muito prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Uma grande honra estar aqui com vocês hoje, viu? Pessoal, bom dia a todos. Como eu disse, uma grande honra estar aqui nesse evento da Axis com a SP Data. Uma grande honra estar aqui com vocês nessa manhã de hoje. Vou compartilhar aqui uma apresentaçãozinha que eu fiz para direcionar o nosso processo aqui hoje. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre liderança extraordinária na saúde, vamos bater um papo sobre inovação, tecnologia, processo de liderança. Mas onde é que começa tudo isso? Tudo começa com um propósito, pessoal. E em 2016, eu larguei uma vida executiva de muito sucesso para viver um propósito. E o meu propósito é transformar a saúde do Brasil através da gestão. Então, o meu papo aqui hoje com vocês, eu espero contribuir um pouco para transformar, para apontar, talvez, orientar um caminho para que vocês possam, cada um de vocês, aí no seu micromundo, no seu universo, transformar a sua gestão, sair daqui um pouco melhor do que chegou hoje, para que juntos nós possamos transformar a saúde do Brasil através da gestão. Esse propósito ele se transforma numa missão. A minha missão é levar organizações de saúde a alcançarem resultados extraordinários, promovendo sustentabilidade financeira e crescimento sem investimento em infraestrutura e equipamentos. Nos últimos anos, eu tenho visto que é possível levar as organizações de saúde a alcançarem resultados extraordinários trabalhando as pessoas. E a base do meu trabalho, todo o meu trabalho, ele é pautado numa crença, que é a crença do extraordinário. Pessoas melhores se tornam líderes melhores. Líderes melhores formam times melhores. Times melhores, com o método certo, produzem resultados extraordinários. Resultados extraordinários tornam as organizações melhores. Organizações melhores servem melhor à sociedade. E uma sociedade melhor forma pessoas melhores. Então, todo o nosso trabalho ele é para ajudar cada pessoa a se tornar uma pessoa melhor, não só um líder melhor, mas um pai melhor, um irmão melhor, um filho melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. Esse é a essência da jornada do extraordinário. E hoje, atualmente, o que todas as organizações de saúde estão buscando? Elas estão buscando resultados. E o que é? Quando a gente fala em resultado em saúde, é importante definir o que é resultado em saúde. Então, resultado em saúde envolve segurança do paciente, qualidade do atendimento, eficiência dos processos e resultados econômico-financeiros. Então, toda vez, pessoal, que eu falar aqui, a partir de agora, resultado, você já tecla SAP na sua mente e pensa. Resultado é um atendimento seguro, humano, de qualidade, eficiente e sustentável. Esse é o conceito de qualidade que nós trabalhamos. Mas o que são resultados extraordinários? Provavelmente, se eu pedir a cada um de vocês para descrever o que são resultados extraordinários, cada um de vocês vai me trazer uma resposta diferente. Então, vamos alinhar o que são resultados extraordinários. Extraordinário não é um destino. Extraordinário é uma jornada trilhada todos os dias. A regra mais básica é: seja hoje um pouco melhor do que ontem e amanhã um pouco melhor do que hoje. Isso te levará a resultados extraordinários.
Então, a jornada do extraordinário é ser hoje um pouco melhor do que ontem, amanhã um pouco melhor do que hoje. Um passo de cada vez, sem pressa e sem parar. Então, o resultado extraordinário, pessoal, ele é um resultado que cresce de forma contínua e consistente. Não é sair de 1 para 1000, é sair de 1 para 1,1, para 1,2, para Só um 2. minutinho, eu vou fazer uma pausa aqui. O Isaac e a Terezinha, eles estão falando que não estão ouvindo. É somente o Isaac e a Terezinha mesmo ou tem mais alguém, por favor? Eu estou ouvindo perfeitamente. Aqui do sul de Minas, estou ouvindo bem. Muito bem, então. Ok. Terezinha e Isaac, eu vou pedir para vocês checarem, por favor. Estou ouvindo sem problema, está normalmente. Tá certo, então. Obrigada, Roberto. Vamos continuar. Santa Catarina ouvindo normalmente. Obrigado, já que vocês falaram de onde são, aí o meu abraço ao sul de Minas. Semana que vem estarei com vocês aí em Pouso Alegre, a Santa Catarina e os demais estados que estão aqui. Um abraço aí a todos vocês. Seja bem-vindo a Pouso Alegre, cidade bonita. Cidade linda, maravilhosa. Sexta-feira estou aí no Samuel Libânio com vocês. Mas vamos lá. Então, o que são resultados extraordinários? O resultado extraordinário, pessoal, é um resultado que cresce de forma contínua e consistente. Então, não é sair de 1 para 1000. É sair de 1 para 1,2, para 1,4, para 1,5, para 2, para 3, para 5, para 20, 50, 1000, 2000, 5000. Ou seja, nós vamos construir um resultado sustentável. Essa é a essência do extraordinário. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Um passo de cada vez, sem pressa e sem parar. Então, qual é o antigo paradigma da saúde? A saúde vive de paradigmas. Então, qual é o antigo paradigma da saúde, pessoal? O antigo paradigma da saúde é o seguinte: se eu construir mais estrutura, eu melhoro o meu resultado. Se eu comprar mais equipamentos, eu melhoro o meu resultado. Quando eu comprar uma tecnologia XPTO melhor da NASA, eu melhoro o meu resultado. Não, agora eu vou fazer o meu planejamento estratégico. Eu estou no final do ano, eu vou fazer meu planejamento estratégico, porque ter uma estratégia mais clara melhora o meu resultado. Mas também eu preciso investir em processos. Se eu melhorar os processos, eu melhoro meus resultados. Eu preciso qualificar melhor as minhas pessoas. E tudo isso, pessoal, é verdade. Investir em infraestrutura melhorou muito o resultado. Investir em equipamentos, tecnologia, estratégia, processos, pessoas. Mas chega um ponto em que as organizações elas já têm o suficiente para cumprir a sua missão. Significa que não pode melhorar? Claro que pode. Significa que eu devo continuar investindo? Claro que devo. Mas, efetivamente, a partir do momento que eu tenho uma estrutura, equipamentos, tecnologia, já tenho uma estratégia, já tenho um processo, já tenho um corpo técnico ali para cumprir a minha missão. E eu pergunto para vocês, vocês têm resultados extraordinários? Vocês alcançam todo o seu potencial de resultados? E o que eu observo em todas as minhas pesquisas é que, apesar de termos estrutura, equipamentos, tecnologia, estratégia, processos e pessoas, ainda existe uma oportunidade muito significativa para melhorar os nossos resultados. E aí vem um novo paradigma da saúde, o que eu chamo de novo paradigma da saúde. Qual é o novo paradigma da saúde? Eficiência. É a jornada do extraordinário trilhada todos os dias. E a pergunta é, como eu utilizo todos esses recursos para aumentar a minha eficiência, para ter resultados melhores, para alcançar resultados extraordinários? Não é qualquer resultado, para alcançar os resultados extraordinários. E o que é eficiência? Eficiência é simplesmente fazer mais resultados com os mesmos recursos. Ou seja, como eu aumento os meus resultados sem precisar de mais infraestrutura, sem precisar de mais equipamentos, sem precisar de mais recursos, como eu simplesmente otimizo todos esses recursos que nós temos para melhorar os meus resultados e alcançar resultados extraordinários, resultados que crescem de forma contínua e consistente, um passo de cada vez, sem pressa e sem parar. E aí,
está aqui o velho paradigma, e para trazer do velho para o novo paradigma, o que é que nós precisamos? Conectar todas essas peças. Nós precisamos simplesmente unir todas essas peças. E o que é que une todos esses elementos? Lideranças com foco em resultados. Não lideranças com foco em tarefas. Não lideranças com foco em qualquer coisa diferente, mas lideranças com foco em resultado. Quais são os resultados que nós vamos buscar ao final do ciclo? Quais são os resultados que nós vamos buscar em 2026, 2027, 2030? E lembrem, resultado é prestar um atendimento seguro, humano, de qualidade, eficiente e sustentável. E aí, ao longo dos últimos anos, dos últimos 8 anos, eu desenvolvi uma certeza. Com o método certo, qualquer hospital pode alcançar resultados extraordinários. E é isso que nós temos feito aí ao longo dos últimos 6 anos, levar organizações de saúde a alcançarem resultados extraordinários, sem investimento em infraestrutura e equipamentos, trabalhando as pessoas. O maior capital que nós temos dentro das organizações, o capital de mais valor que nós temos dentro das organizações de saúde, que são as pessoas. E Einstein diz, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, quais são os resultados que nós estamos buscando? Eles são os mesmos que nós tivemos até hoje? Ou nós queremos fazer diferente? Nós queremos trilhar a jornada do extraordinário para alcançar resultados diferentes? Então, é hora de desenvolver as lideranças que vão levar o hospital a resultados extraordinários. Nós temos 20 anos, 30 anos talvez, pessoal, investindo em infraestrutura. 30 anos comprando os melhores equipamentos. 30 anos ou 20 anos investindo na melhor tecnologia. 20 anos já, ou 10 ou 15, montando o nosso plano estratégico. Está na hora de desenvolver as pessoas. Está na hora de desenvolver as lideranças que vão levar o hospital aos resultados extraordinários. E as lideranças, elas são o elo entre a estratégia e a operação. Não existe conexão diferente da liderança. A liderança vai fazer a conexão, ela é o catalisador. As lideranças, elas são a cola que vai unir todos esses elementos e direcionar as energias para que nós alcancemos resultados extraordinários. E qual o caminho? O caminho é aumentar a maturidade de gestão dos líderes, gestores e organizações. Mas, Roberto, o que vem a ser maturidade de gestão? Maturidade de gestão é ter pessoas qualificadas e capacitadas para usar a tecnologia com bons e sólidos processos para a execução da estratégia definida, aliada a um sistema de governança que permita o acompanhamento e controle da organização e dos projetos definidos. A maturidade de gestão é um conceito que eu defini no meu primeiro livro, Maturidade de Gestão Hospitalar e Transformação Digital, os caminhos para o futuro da saúde. Então, quando nós falamos de maturidade de gestão, nós estamos falando de alinhar 5 elementos: governança, estratégia, tecnologia, processos e pessoas. E trabalhar esses 5 elementos de forma holística, pessoal. Porque provavelmente a sua organização já trabalhou governança, já trabalhou estratégia, já trabalhou as pessoas, já trabalhou os processos, já trabalhou as tecnologias. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas a pergunta é, trabalhou todas juntas no mesmo momento? Trabalhou todas juntas de forma holística e integrada? Porque essa é a diferença de trabalhar os elementos para gerar e aumentar a maturidade de gestão. Nós precisamos trabalhar de forma completamente holística e integrada. E qual o caminho para aumentar os resultados e a maturidade de gestão? Se a liderança é o elo entre a estratégia e a operação, o caminho é formar o que eu carinhosamente chamo de gestores extraordinários da saúde. E o que é um gestor extraordinário da saúde? Ele é um líder que entrega resultados acima da média, de forma contínua e consistente, e leva o seu time ao sucesso. Então, o gestor extraordinário da saúde, ele é líder, não é chefe. Ele é focado em resultados. Ele trabalha acima da média. E qual é a média? Eu ontem. O gestor extraordinário, ele trilha a jornada do extraordinário. De forma contínua e consistente, ele tem um método e leva o seu time ao sucesso.
O líder trabalha para o time, não é o time que trabalha para o líder. O líder, o principal papel de um líder é desenvolver o seu time, para o seu time jogar, fazer gol, ganhar o jogo e ganhar o campeonato. Então, um gestor extraordinário, ele é o líder, que entrega resultados acima da média, de forma contínua e consistente, e leva o seu time ao sucesso. E aí, para formar, pessoal, para que vocês entendam o caminho para se tornar um gestor extraordinário da saúde, nós precisamos trilhar 2 jornadas. Uma é a jornada da gestão extraordinária. E o que é a jornada da gestão extraordinária? É o caminho, a trilha para se tornar um gestor extraordinário da saúde. Veja bem, todos nós, quando entramos na saúde, quando entramos nesse universo maravilhoso, nós entramos como profissional. Estudamos, nos formamos e acessamos esse setor contratados como profissional. Mas aí, em algum momento, alguém olha para a gente e diz assim, pô, aquele menino, aquele Roberto ali, pô, tem futuro, vou dar uma oportunidade para o garoto ou para a garota. E aí me convida para a minha primeira função de liderança. E aí, nesse momento, o que é que eu viro? Eu viro um administrador de tarefas. E esse momento ele é um momento emblemático, porque eu fui convidado para ser gestor. Diante da minha experiência ainda novo, eu aceitei ser chefe e no meio do caminho eu descubro que preciso ser líder. E aí nós nos tornamos administradores de tarefas. E quais são as características dos administradores de tarefas? E agora, pessoal, eu quero fazer um adendo aqui. Eu vou falar agora, não vou falar mais dos hospitais aqui de Minas, do Brasil. Vou falar das minhas pesquisas dos hospitais na França. O que é na França um administrador de tarefas? O administrador de tarefas, ele já tem uma equipe para liderar. Veja essas características. Ele passa o dia inteiro apagando incêndio e resolvendo problemas. Conhece muito tecnicamente, mas tem dificuldade com o foco da equipe. Lidera bem quando consegue estabelecer relacionamentos pessoais, quando fica amiguinho dos colaboradores. Não tem um foco definido para a sua equipe, o foco é cumprir a tarefa. Tem muitas ideias sobre como melhorar o trabalho, mas não consegue implementar nenhuma. Tem dificuldade em organizar a agenda de trabalho da equipe, na verdade não consegue nem organizar sua própria agenda de trabalho. Ele é engolido por problemas e incêndios. Tem controle das atividades, mas não tem controle da agenda, é engolido pelo dia a dia. Só acompanha as atividades no olho, precisa estar presente, é aquele líder, e aí já acabou, e aí já acabou. Não consegue se planejar, não tem tempo para monitorar com eficiência o desenvolvimento das tarefas, e no final do dia, pessoal, está esgotado, esgotada, com a sensação que não fez nada. Então, quantos de nós, hoje, não tem a rotina do administrador de tarefa? Quantos de nós, hoje, não vive essa realidade francesa? Quantos de nós hoje não tem uma grandíssima oportunidade de melhoria para se tornar um gestor extraordinário da saúde? E qual é o grande X do administrador de tarefas? Ele é focado em obter o máximo de empenho da sua equipe ou do seu time. E o que é empenho? Empenho é trabalho, esforço, dedicação. As frases típicas do administrador de tarefas são: nós precisamos trabalhar mais, nós precisamos nos esforçar mais, nós precisamos nos dedicar mais. E eu pergunto a vocês, será que o caminho para aumentar a eficiência, será que o caminho para o resultado extraordinário realmente é trabalhar mais? Será que nós trabalhamos pouco? Será que nós nos esforçamos pouco? Será que nós nos dedicamos pouco? Será? Será que realmente esse é o caminho? Eu particularmente discordo. E vou mostrar para vocês qual é o nosso jogo para a gestão extraordinária. O jogo é nos tornarmos gestores extraordinários da saúde. Líderes que entregam resultados acima da média de forma contínua e consistente e levam o seu time ao sucesso. E quais são as características do gestor extraordinário da saúde? Ele é focado em resultados, disciplinado e organizado. Constrói objetivos compartilhados com o seu time, com a sua equipe. O objetivo não é só ser o líder,
O objetivo ele tem que ser compartilhado e vivido por todo o time. Planeja as atividades da equipe. Define metas claras e objetivas para a equipe. Se eu perguntar para cada liderado de vocês qual a entrega que nós temos que fazer no final do mês, qual a entrega individual e qual a entrega nossa, compartilhada enquanto grupo, será que todos vão saber responder? Domina seu tempo, não é refém de problemas e incêndios. O gestor extraordinário ele tem um método de trabalho definido e eficiente. Acompanha a evolução do trabalho com eficiência. Ajuda a equipe a crescer e se desenvolver. Tem um time. E entrega os resultados sem se esfolar e sem matar a equipe. Pessoal, o que está entre o eu hoje e o eu gestor extraordinário da saúde? É simplesmente um método. Simplesmente um método. Todas as minhas pesquisas nos últimos 8 anos mostram que é desenvolver um método de trabalho. E aí nós criamos um roteiro que nós chamamos de GPS Gestor Extraordinário da Saúde. E o roteiro, ele é um método de 10 passos, que começa com planejamento de vida e carreira. Defina aonde você quer chegar. Tem uma expressão que diz que para quem não sabe para onde vai, todos os caminhos levam a lugar nenhum. Você já parou para pensar qual é o seu objetivo profissional? Você já parou para pensar quais são seus objetivos pessoais? Você escreveu? Você descreveu? Você transformou em metas e objetivos? Então, esse é o primeiro passo do GPS Gestor Extraordinário. O segundo passo, forme times onde trabalhamos liderança e gestão de pessoas. Afinal de contas, gerir pessoas não é uma função do RH, gerir pessoas é uma função de cada líder. E para isso você precisa exercer a sua liderança. O passo 3, construa objetivos compartilhados. Estratégia. Os seus objetivos, as entregas que precisam ser feitas, elas são compartilhadas por todo o time, todos estão comprometidos com essa entrega. O passo 4, defina as regras do jogo. E qual é a regra do jogo? O processo. O processo é a regra do jogo. Quantos de vocês têm dificuldades e apontam a dificuldade como sendo da tecnologia, quando, na verdade, a dificuldade está no processo? O processo não está bem definido, o processo não está bem estruturado, mas é mais fácil culpar o sistema. Quantos de nós já passamos pela situação de estar com uma equipe que não tem o treinamento adequado, não tem a formação adequada, e é mais fácil culpar a tecnologia? Então, vamos deixar claras as regras do jogo, vamos trabalhar os nossos processos. E aí sim, vem o passo 5, use o máximo possível de tecnologia. Nós estamos vivendo hoje uma grande revolução tecnológica com o advento da IA, que é simplesmente, talvez, a cereja desse momento do bolo e que está provocando aí uma transformação tão grande na sociedade e em nossas vidas. Mas será que nós estamos prontos? A nossa estrutura, as nossas pessoas, o nosso parque tecnológico está pronto para incorporar toda essa nova tecnologia? Então, use o máximo possível de tecnologia. O passo 6 é implante os processos e a tecnologia através das pessoas. Vamos voltar e colocar tudo isso para rodar de forma fluida, de forma natural. O passo 7, monitore com dados. Monitorar não é sobre ter indicadores, é sobre ter a capacidade de avaliar de forma consistente, contínua esses indicadores para gerar ações de melhoria. Então, monitorar envolve estabelecer rituais, envolve ler os indicadores, envolve treinar o time para que eles entendam o caminho e como eles são avaliados, como eles são medidos, como os indicadores nos mostram se nós estamos nos afastando ou nos aproximando dos nossos objetivos e, a partir daí, efetivamente tomar as ações. O passo 8, agradeça, comemore e aprenda. Pessoal, é impressionante como nós não usamos a palavra obrigado. Obrigado não custa nada. Comemorar as vitórias, reforço positivo não custa nada. Aprender, transformar aprendizado individual em aprendizado coletivo só nos engrandece. E para tudo isso precisa de método. O passo 9,
implemente o aprendizado alcançado. É a jornada do extraordinário. Vou rodar de novo todo o ciclo, mas hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Um passo de cada vez, sem pressa e sem parar. E o passo 10, faça network e use as redes sociais a seu favor. Deixe de ser utilizado pelas redes sociais e utilize as redes sociais para projetar sua autoridade, para projetar seu conhecimento, para se mostrar como um profissional competente, capaz que você é. E construa um network sólido, porque relacionamento é tudo. Então, esse é o GPS Gestor Extraordinário. E qual a diferença? O gestor extraordinário, ele é focado em obter o máximo de desempenho da sua equipe. E o que é desempenho, pessoal? Desempenho é resultado. Não é sobre trabalhar mais, não é sobre trabalhar muito, é sobre trabalhar certo. E certo é tudo aquilo que te aproxima do seu objetivo. Certo é todo o esforço que te aproxima do resultado que você está buscando. Então, a mentalidade do administrador de tarefas é mais trabalho. A mentalidade do gestor extraordinário é mais resultado. E aí a pergunta é, qual o menor caminho, o caminho de menor esforço para me levar para o resultado que eu estou buscando? E essa mudança de modelo mental, ela faz toda a diferença. Eu tiro o olho do trabalho e ponho o foco, ponho o olho no resultado que está sendo buscado. E isso muda completamente o jogo. Então, a nossa jornada é, a partir do método, levar cada um de vocês a se tornar um gestor extraordinário da saúde. E aí, nós temos que pensar que dentro da gestão para resultados, todo o esforço material, humano e de tempo que não te aproxima do resultado desejado, pessoal, é sinônimo de desperdício de recursos. E aí eu quero trazer uma reflexão para vocês. Quanto recurso nós estamos desperdiçando hoje? Quanto recurso material? Quanto recurso humano? Mas, principalmente, quanto tempo, que é o recurso mais escasso que nós temos, nós estamos simplesmente desperdiçando. Pela falta do foco, do direcionamento, do método, em trilhar a jornada do extraordinário, para alcançar os resultados extraordinários. Então, todo o esforço material, humano e de tempo que não te aproxima do resultado desejado é sinônimo de desperdício de recursos. E aí nós temos agora a segunda jornada. Capacidade de gestão, pessoal, é muito importante, mas não é suficiente. Nós precisamos formar líderes. E o que é gestão? Gestão é o ato de administrar recursos para que um objetivo seja alcançado. Todo tipo de recurso, recurso material, imaterial, recurso material, recurso humano, insumos, medicamentos, tudo é recurso. Então, gestão é a capacidade cognitiva, racional, de gerir esses recursos para buscar eficiência, eficácia, economicidade. Mas só isso não é suficiente. Nós precisamos de líderes. Liderança é a arte de mobilizar os outros para que estes queiram lutar por aspirações compartilhadas. Liderança é sobre levar o outro a querer fazer. Liderança é sobre levar cada colaborador de vocês a querer voltar amanhã de manhã. Liderança é sobre dar um propósito e um sentido ao trabalho que as pessoas fazem. E liderança é uma habilidade treinável. Como capacidade de gestão é uma habilidade treinável que pode ser desenvolvida. Liderança também é uma habilidade treinável. E nós precisamos desenvolver cada vez mais nossa capacidade de liderança. E qual é a jornada que nós vamos fazer para nos desenvolvermos cada vez melhor como líderes? Nós vamos fazer a jornada da liderança extraordinária, que começa entendendo, mas entendendo o real conceito de liderança. Liderança é a arte de mobilizar os outros para que estes queiram lutar por aspirações compartilhadas. Liderança não é sobre fazer o outro fazer. Liderança é sobre fazer o outro querer fazer. Liderança é sobre todos os dias eu ficar olhando para o meu time, para as pessoas que trabalham comigo e me perguntar como eu levo essas pessoas
a terem o máximo de comprometimento e de prazer para que elas queiram fazer o que elas são pagas para fazer. Mas é sobre fazer querendo, é sobre fazer comprometida com o resultado, é sobre entender que aquele resultado coletivo vai beneficiar não só a organização, mas vai beneficiar o time, vai beneficiar o nosso paciente, independente da área que nós estamos, se for uma área assistencial ou uma área de apoio, e vai me beneficiar individualmente, porque ele faz sentido para mim, para o meu crescimento. E mostrar isso, construir uma narrativa forte para que as pessoas queiram participar desse jogo, é sobre o seu processo de liderança. Qual é a história que você está construindo para o seu time? Qual é a narrativa que você está construindo para você e para o seu time, para dar propósito ao trabalho que vocês fazem, para dar sentido ao trabalho que vocês fazem, para dar sentido aos resultados que vocês estão buscando construir juntos? Isso é liderança. Então, liderança é a arte de mobilizar os outros para que estes queiram lutar por aspirações compartilhadas. Gestores, pessoal, formam equipes. Gestão é o ato de administrar ou gerir pessoas ou recursos para uma finalidade específica. Líderes formam times. Liderança é a capacidade de alinhar todos os membros do time e guiá-los na direção dos objetivos definidos. Construir aspirações compartilhadas. E eu pergunto para vocês, hoje, você, pare agora 5 segundos, olhe para o seu time e me responda, você tem uma equipe ou você tem um time? Pegue um pedaço de papel, uma folha de papel sulfite, uma folha de papel A4, entregue para cada um do seu time e pergunte, quais objetivos compartilhados nós estamos buscando construir juntos? Quais são os objetivos que nós estamos buscando construir juntos? Se todos derem a mesma resposta, você deu o primeiro passo para ter um time. Se cada um der uma resposta diferente, desculpa, você ainda tem uma equipe e tem uma grande oportunidade de melhoria aí na transformação dessa sua equipe no time. Gestores formam equipes, líderes formam times. E o que vai melhorar a performance do seu time, o que vai melhorar a performance da sua organização, não é você se tornar apenas um bom gestor, mas é você se tornar um bom gestor que também é um excelente líder. É você se tornar um gestor extraordinário, um líder extraordinário. Afinal de contas, nós precisamos cuidar muito bem dos recursos, mas nós precisamos cuidar muito bem, motivar, engajar, aumentar o pertencimento das pessoas. E ao juntarmos esses dois elementos, pessoas e recursos, construir o extraordinário. E essa é uma tarefa sua. É uma tarefa sua que é líder. É uma tarefa sua que é gestor. É uma tarefa sua que ocupa uma posição de liderança dentro da organização. E aí, como, Roberto? Mas, Roberto, como nós podemos nos tornar esse profissional? Um caminho, e o caminho que os meus estudos mostram nos últimos anos, é trilhar a jornada da liderança extraordinária. Quando nós olhamos na França novamente, quando nós olhamos as pesquisas francesas, as pesquisas europeias, e nós olhamos lá aquela área, lá, a área final, a operação, o que é que eu vejo em muitas organizações? Eu vejo conflito, eu vejo individualismo, eu vejo líderes que passam o dia inteiro apagando incêndio e resolvendo problemas. Eu vejo falta de perspectiva das pessoas, eu vejo desmotivação, eu vejo poucos resultados. E como transformar esses resultados? Como transformar essa energia das pessoas? Como transformar o individualismo em senso de coletivo? Como transformar a rotina de viver apagando incêndio numa rotina planejada? Como transformar conflitos em elementos positivos de crescimento? Como transformar desmotivação em motivação? Como transformar a falta de perspectiva numa perspectiva real de crescimento individual, crescimento coletivo, crescimento da organização, para que nós possamos cumprir a nossa missão de cuidar das pessoas, de promover saúde e bem-estar,
Que é para isso que todos estamos juntos. Como construir esse caminho? E a minha sugestão é que você saia, que você vá para um mundo extraordinário. E, pessoal, o mundo extraordinário é um mundo que eu defini no meu segundo livro, Liderança Extraordinária da Saúde. O mundo extraordinário, ele é um mundo mental, ele é um mundo vibratório, ele é um mundo onde a gente entra numa energia de sucesso, onde nós formamos e você passa a fazer parte de um grupo que está com energia de crescimento, que está com energia de avanço, que está com energia de sucesso, que está com energia efetivamente de transformar a sua realidade a partir do seu exemplo, de transformar a sua realidade a partir da utilização ótima e eficiente desses recursos que nós temos. E aí você vem para o mundo extraordinário. E no mundo extraordinário você vai aprender a desenvolver uma estratégia extraordinária, onde eu quero chegar, onde eu estou, qual é o plano que eu vou executar e vou monitorar. Onde você vai aprender a praticar, desenvolver uma liderança extraordinária, como levar a que as pessoas queiram te acompanhar, queiram te seguir, queiram lutar juntos com você pela construção desses objetivos compartilhados. O mundo extraordinário é um mundo onde você vai formar um time extraordinário que está comprometido com o objetivo, com a causa, que está comprometido com o propósito, que está comprometido em fazer as entregas. É onde você vai aprender a praticar uma gestão extraordinária, que é cuidar dos recursos. A saúde é um setor de recursos finitos e demanda infinita. Nós precisamos cuidar muito bem dos nossos recursos. E a gestão extraordinária vai nos trazer as ferramentas para que possamos cuidar com eficiência desses recursos. E a gestão extraordinária, o mundo extraordinário, vai ajudar você a trilhar o caminho da construção dos resultados extraordinários. Esse é o jogo. Mas para você chegar lá, você precisa... Quais são as competências que você precisa? E aí nós vamos precisar desenvolver algumas competências. A primeira, gestão estratégica. Para de olhar a tarefa, para de olhar a árvore, começa a entender a floresta, entender o processo, focar no resultado, focar efetivamente na estratégia. A segunda é inteligência emocional. Nós precisamos colocar a inteligência emocional na pauta das organizações de saúde. Toda relação humana é uma relação emocional. O nosso dia a dia são relações humanas. E nós precisamos trazer o autoconhecimento, a autogestão emocional, a automotivação, a empatia, a capacidade de estabelecer sólidos e consistentes relacionamentos interpessoais para a pauta, para o dia a dia. Não são só ferramentas técnicas, nós precisamos trabalhar ferramentas emocionais. Nós precisamos desenvolver a habilidade de gestão de pessoas, gestão cognitiva, mas de pessoas. Como gerir essas pessoas, como trabalhar motivação, engajamento, pertencimento. Nós precisamos desenvolver melhor as habilidades de liderança. A liderança é a arte de mobilizar os outros para que estes queiram lutar por aspirações compartilhadas. Nós precisamos trabalhar os processos, aumentar a eficiência, a economicidade, a eficácia dos nossos processos. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Comunicação verbal, não verbal. Quando você chega, o seu corpo já falou com você. A sua expressão, o seu olhar. Nós precisamos dominar a arte da comunicação. Nós precisamos aprender a gerir times, não equipes, times. Times são um conjunto de pessoas que trabalham juntas para alcançar um objetivo compartilhado. Agradecer, comemorar, aprender, reforço positivo, feedback positivo e negativo, ações de melhoria. Nós precisamos desenvolver a habilidade da gestão de times. Nós precisamos aprender a trabalhar melhor com tecnologias e atualmente com IA, com inteligência artificial. O mundo está mudando, nós queremos ficar fora do mundo e nós queremos fazer parte dele. Nós precisamos aprender a gerir conflitos, não permitir que conflitos virem confrontos, mas que conflitos sejam o combustível do crescimento, o combustível que vai alimentar e trazer diversidade para que sejam criadas múltiplas visões. E com essas múltiplas visões, nós consigamos sair de cada discussão maior do que entramos. E nós vamos precisar aprender a gerir melhor
o nosso tempo, esse recurso tão escasso, esse recurso finito e esse recurso que nós jogamos fora e desperdiçamos tanto ao longo da nossa vida. Então, essas são as competências essenciais da jornada da liderança extraordinária. E aí você está no mundo extraordinário, desenvolvendo essas competências. Você foi, buscou, você montou o seu time, Só que, num determinado momento, o que acontece? Você está no mundo extraordinário e você volta para o seu ambiente. E aquelas pessoas que estavam no seu ambiente, que estão no seu ambiente, eles não sabem disso. Eles não estão vivendo esse processo. Mas você não é mais o mesmo. Você está diferente. Você já se incorporou. Você está trilhando a jornada do extraordinário. Você está trilhando a jornada de ser cada dia um pouco melhor. Você está trilhando a jornada de hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, um passo de cada vez, sem pressa e sem parar. E aí o que é que você faz? Com o seu exemplo. Não precisa levantar bandeiras, mas com o seu exemplo você começa a trazer. As pessoas começam a olhar que você está diferente, o seu exemplo, o seu comportamento, as suas atitudes são diferentes. E as pessoas começam a entender e vir com você. E isso começa a contagiar. E o seu exemplo começa a contagiar o seu ecossistema. E quando você pensa que não, você está num ambiente que você construiu aí no seu micromundo, aí no seu setor, aí na sua gerência, na sua área, na sua organização, um ambiente de propósito, um ambiente de engajamento, um ambiente de motivação, um ambiente que tem um método de trabalho definido, um ambiente de crescimento, um ambiente onde você tem um time extraordinário, você construiu esse time extraordinário, você fez por merecer a construção desse time extraordinário. E esse time entrega, mas ele não entrega qualquer resultado, ele entrega resultados extraordinários, porque esse time cresce todos os dias. E você trilha, agora não mais sozinha, não mais sozinho, mas você está trilhando em grupo. Você está trilhando a jornada do extraordinário com o seu time. Você está trilhando a jornada do extraordinário com as pessoas que estão do seu lado. E lembre, o primeiro time que nós formamos não é no ambiente de trabalho. O primeiro time que nós formamos é a nossa família. E a jornada do extraordinário, ela não é uma jornada para ser trilhada só no seu ambiente profissional. Ela é uma jornada para ser trilhada na sua vida. Uma jornada para você levar para casa, para você fazer dela um hábito. Afinal de contas, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, um passo de cada vez, sem pressa e sem parar, é uma trilha, é uma jornada que pode ser aplicada em todas as dimensões da nossa vida. E segundo, tem uma frase atribuída a Lincoln, que ele diz que a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Todos nós, pessoal, somos pessoas comuns, mas nós temos a capacidade, nós temos o recurso para desenvolver habilidades extraordinárias. E essa é a sua função como líder, desenvolver habilidades extraordinárias nessas pessoas que te rodeiam, mas que te rodeiam em todas as dimensões da sua vida, que te rodeiam na sua família, que te rodeiam no seu ambiente profissional, no seu time profissional. E aí Daniel Goleman, que é o cara que popularizou o conceito de inteligência emocional, ele fez uma pesquisa que está no livro O Poder da Inteligência Emocional, onde ele mostra que 85% das pessoas não percebem o que está acontecendo no mundo, elas seguem o fluxo, elas seguem o rebanho. 13% das pessoas veem as mudanças acontecerem e até apoia de vez em quando, mas 2% da população humana é composto por pessoas que de fato produzem mudanças, pessoas que de fato vivem no extraordinário, pessoas que de fato constroem times extraordinários. E cada dia de manhã, quando você abre o olho, quando você acorda, você tem a opção de fazer uma escolha. O que é que eu quero viver hoje? Eu quero viver um dia em que eu sou 85, um dia em que eu sou 13, ou um dia em que eu sou 2. Porque essa escolha você faz todos os dias da sua vida. E tá tudo bem ser 85, tá tudo bem ser 13, tá tudo bem ser 2. Tá tudo bem. Não tem problema. Só não reclama do resultado.
Só não queira ser 85 e ter resultado de quem tem 2, de quem é 2. E quando nós olhamos, pessoal, qual é a diferença entre os 2, os 13 e os 85? A diferença é a atitude. A diferença é a sua atitude de crescimento, é a sua atitude do extraordinário, é a sua atitude de buscar ser hoje um pouco melhor do que ontem, amanhã um pouco melhor do que hoje, um passo de cada vez, sem pressa e sem parar. Mas, Roberto, o que é atitude? Atitude, pessoal, são sentimentos, pensamentos e ações. Quando você pensa, você tem uma atitude. Quando você sente, você tem uma atitude. Quando você tem um comportamento que é transformado numa ação, você tem uma atitude. Então, o que vai definir efetivamente o seu resultado são as suas atitudes. E as suas atitudes, elas podem ser guiadas por uma mentalidade, que é a mentalidade do extraordinário. E a mentalidade do extraordinário é essa mentalidade. O que é que você está fazendo com a sua liderança? Qual é a jornada que você está escolhendo viver todos os dias? Qual é a jornada que você escolheu trilhar? Como você pode efetivamente construir na sua vida, na sua família, no seu ambiente profissional, um ambiente extraordinário? Quais são as decisões, quais são as atitudes que você precisa tomar para que você possa levar a sua vida aos resultados extraordinários? E aí vem a pergunta: por que continuar tendo os resultados atuais se você pode ter resultados extraordinários em todas as dimensões da sua vida? E aí, pessoal, só alcança o extraordinário quem faz. Quem não faz, quem fica parado, quem fica olhando, quem fica criticando, nunca vai alcançar o extraordinário. Só alcança o extraordinário quem efetivamente topa o desafio de quebrar suas crenças, de vencer suas barreiras. Só alcança o extraordinário quem levanta todos os dias e decide: eu hoje vou ser 2%. Eu vou construir a vida que eu quero ter. Eu vou construir um ambiente profissional que eu quero ter. Eu vou construir os resultados que eu quero ter. E a realidade, pessoal, é que quem tem medo do ridículo, quem tem medo da crítica, quem tem medo da fala do outro, quem tem medo de se expor, jamais alcançará o extraordinário. Porque o extraordinário é um processo de crescimento, é um processo de avanço, é um processo onde nós precisamos nos desafiar a cada dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Um passo de cada vez, sem pressa e sem parar. E não é sobre trabalhar muito, é sobre trabalhar certo. E certo, pessoal, é todo o esforço que te aproxima do seu objetivo. Tudo que não te aproxima do seu objetivo vai cair na conta do muito. Mas o certo é todo o esforço que te aproxima do seu objetivo. E como nós podemos começar a nossa jornada do extraordinário definindo claramente qual é o nosso objetivo e transformando esse objetivo em aspiração compartilhada. Afinal de contas, liderança é a arte de mobilizar os outros para que estes queiram lutar por aspirações compartilhadas. Então, não basta você ter o objetivo, você ter o seu modelo mental, você ter a visualização de onde você quer chegar. Você precisa construir um universo em que as pessoas queiram ir com você. E o nome disso é liderança. E quando nós pensamos em tudo isso, nós vivemos num mundo ultra tecnológico. E aí, Roberto, mas como eu vou conectar tudo isso, Roberto? Como eu vou utilizar a tecnologia, Roberto, para que isso possa efetivamente transformar a minha realidade, transformar a realidade da minha área, do meu setor? Qual é o impacto real da inovação e da tecnologia dentro da construção desse mundo extraordinário? E eu vou dizer para você, a tecnologia, ela é uma aceleradora desse processo. Ela não faz mágica, ela não é uma varinha de condão, ela não é a varinha mágica do Harry Potter, mas ela é uma ferramenta que tem o potencial de acelerar muito
esse processo. A inovação, ela não substitui a liderança, ela não substitui a gestão, ela não substitui o método, mas a inovação, pessoal, acontece quando a sua liderança, quando a sua gestão, quando o seu método é potencializado pelo uso da tecnologia. O impacto real acontece quando você utiliza a tecnologia para alcançar objetivos claros, processos definidos, quando você tem indicadores consistentes, quando você tem líderes que são capazes de transformar dados em decisões. Sem isso, a tecnologia vai ficar subutilizada. Se você potencializa o uso da tecnologia com a sua liderança, com a sua gestão, com o método, você vai multiplicar o efeito desse processo. A tecnologia, ela não gera resultados. Quem gera resultado é o time. Quem gera resultado é a sua equipe. Quem gera resultado é seu time. Quem gera resultado é o seu processo. Quem gera resultado é a sua liderança. Mas a tecnologia tem o poder, a capacidade de multiplicar este processo. Vamos parar, pessoal. Vamos parar de botar a culpa no fácil, de dizer que o sistema tem problema. Vamos parar de botar a culpa na tecnologia. Vamos olhar para dentro e vamos nos perguntar, será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou liderando como deveria? Será que eu estou levando o meu time a buscar os resultados extraordinários e a tecnologia é um suporte importante para alcançar esses resultados? Os hospitais que alcançam resultados extraordinários, eles não tratam tecnologia como um projeto de TI, mas como um projeto estratégico de gestão. Isso significa envolver líderes, gestores, equipes, desde o início do processo, repensar fluxos, não apenas automatizar o caos, treinar pessoas para interpretar dados, para saber trabalhar com dados, transformar a cultura. Isso significa, pessoal, que cada vez, quando nós temos efetivamente um time preparado, a tecnologia avança. Quando nós não temos um time preparado, a tecnologia trava. E muitas vezes nós fazemos o quê? Culpamos o sistema, quando, na verdade, o problema pode ser resolvido trabalhando as pessoas, treinando melhor, melhorando nossos processos, melhorando o nosso processo de liderança, convidando, estimulando as pessoas a viverem conosco a jornada do extraordinário, a jornada de ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E essa é uma jornada que nós, ao abrir o olho de manhã, nós tomamos uma decisão, e nós podemos tomar uma decisão que muda o nosso dia. Hoje eu terei um dia extraordinário. E isso é uma atitude. Profetize o seu dia. Isso não vai mudar os seus problemas. Isso não vai mudar os seus desafios, mas vai mudar a forma como você reage a eles. E isso vai mudar completamente o seu resultado. Quando o time está maduro, quando o time está pronto, a tecnologia destrava os resultados. E onde é que o resultado, onde é que nós temos o efeito da gestão extraordinária, da liderança extraordinária, do método extraordinário, junto com a tecnologia dentro do nosso hospital? Melhora a segurança do paciente, melhora a qualidade assistencial, melhora a eficiência operacional, melhora a nossa sustentabilidade econômico-financeira, melhora o nosso resultado. Afinal de contas, o que é resultado? Resultado é prestar um atendimento seguro, humano, de qualidade, eficiente e sustentável. E esse é o nosso compromisso com a nossa organização, com o nosso time, com o nosso paciente. Quando bem integrada, a tecnologia atua em todas as dimensões do resultado extraordinário, aumentando a capacidade do hospital de crescer de forma contínua e consistente, um crescimento extraordinário. E, pessoal, qual é o seu papel? Qual é o papel da liderança? Líderes extraordinários entendem que a inovação é comportamento, não é ferramenta. Tecnologia como ferramenta, ela é um acelerador, mas inove com uma gestão extraordinária, inove com uma liderança extraordinária, inove com uma atitude de 2%, inove com uma atitude extraordinária, inove fazendo da sua vida o que você quer que ela seja, e não o que o mundo está fazendo com que ela seja. Assuma as rédeas da sua vida. Viva o extraordinário. Viva a vida que você nasceu para viver.
Afinal de contas, tecnologia é a alavanca. A mentalidade extraordinária é a essência desse processo inteiro. E a liderança, sua liderança, é quem faz esse movimento acontecer. Então, escolha a vida que você quer viver. Escolha a liderança que você quer ter. E liberte o seu superpoder. O seu superpoder é a intencionalidade. É a capacidade que nós humanos temos de definir um objetivo e de forma intencional caminhar em direção a ele. Essa é a essência do extraordinário. E, pessoal, muito, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado a todos vocês que organizaram esse evento e me permitiram estar aqui compartilhando essa mensagem com vocês. Então, obrigado, Mário. Obrigado, Ariston. Obrigado a todos vocês. Uau! Muito bom, Gordilho. A gente... Ariston, né? Que aula, né? Que aula. Que aula. Que inspirador, aula, Roberto. A turma do hospital vai sair todo mundo das salas dos seus pepinos. Nossa, uma pena que amanhã é feriado, senão todo mundo já botava em prática um monte de coisa, um monte de aprendizado aí que você traz aí, Gordilho. Mas tem sempre um aprendizado gigantesco, né? Já ouvi muitas de suas palestras, né? E é um aprendizado gigantesco. E a gente, exatamente o que a gente traz ali, esse movimento, né? Exatamente com esse propósito que a gente traz aí. A gente, nessas conversas, né? De muitos anos com o Ariston, né? São mais de 30 anos aí de relacionamento aí com o Instituto Axis aí, que a gente tem aí compartilhado aí projetos, né? A gente tem compartilhado aí muitas experiências, e aí a gente tem ali uma sinergia muito grande, né? Exatamente a questão de promover, trazer, provocar, né? Criar aí um movimento, né? Para que realmente aconteça, né? A gente consiga desenvolver o setor, né? Tão carente, né? Tão necessário, né? Vai ser desenvolvido. Então, quando a gente se depara dessas situações, de algumas conversas, né, que a gente tem aí, às vezes no dia a dia com o Alisson, a gente, o que nós vamos fazer, né? Vamos mobilizar, né? Vamos movimentar, né? Vamos trazer o povo para falar, né? E a gente fica ansioso, né, por promover algo, né, que realmente traga aí esse movimento e a gente poder envolver mais pessoas e realmente que esse cenário seja diferente, né? Então, obrigado por ter disponibilizado esse tempo com a gente aqui, para a gente poder cumprir aí a nossa missão juntos aí, porque só a união, né, que promove isso, né, potencializa muito a união aí de muitas pessoas, né, em prol disso. E assim a gente vai vendo ali esse mercado, alguns movimentos, a gente vai percebendo aí resultados e, opa, tá acontecendo alguma coisa diferente, uau, né, e é muito legal, a gente comemora muito isso, né. E nessa nossa jornada aqui, eu já vou lá para os 38 anos de jornada aí na área de saúde, e fico muito realmente satisfeito, né, quando eu percebo aí algumas ações, né, em alguns hospitais. Exatamente esses movimentos, a gente começa a perceber aí algumas percepções, como o pessoal buscando certificações, né, buscando melhoria no dia a dia. Isso é muito legal, né? A gente vê aí que está acontecendo algo, né? E aí a gente precisa cumprir esse nosso papel, tá? Então, realmente, assim, você está de parabéns. O que você faz aí para o mercado é muito grandioso. Eu tenho te seguido ali, né, com você aí, uma jornada já intensa de muitos anos aí. Eu sei o quanto que isso é representativo. Você não faz ideia o impacto que você traz para a sociedade, né? Que traz para as instituições. Eu tenho ali muitos exemplos de muitas instituições que, através de você, conseguiram esse movimento, conseguiram esse start, conseguiram ir para um outro cenário. Então, assim, parabéns, você está de parabéns, velho, tá? Obrigado, Mário. E para o extraordinário. Para o extraordinário, exatamente. Você fica à vontade, se quiser. Eu só complemento, parece, né? O problema é que nós entregamos as idades, quando a gente vai falando mas é muito bom para os nossos ouvintes, né? E ter gente com muita hora de voo, com muita hora dentro de hospital, e realmente, Roberto, o que você fala, a gente vê que você extraiu
e eu que já fui também diretor de hospital, eu vejo como é um cargo de muita pressão, né? Os líderes dentro de hospital, como isso que você está falando realmente motivou. A gente sai aqui entusiasmado para enfrentar, porque tem hora que a gente quer desistir, né? Quem está dentro do hospital é tanta pressão de equipe médica. Eu estou aqui em Santa Catarina, em São Bento do Sul, um hospital de uma rede de uma congregação das Irmãs da Divina Providência, e estamos com toda a direção, tratando, obviamente, sempre de problemas, né? A prefeitura, o Estado, o médico, a tecnologia, e da onde extrair forças, né, para superar todas, nesse caminho que você brilhantemente expôs para nós, né? Porque, inclusive no meu pessoal aqui, eu estou recebendo algumas perguntas de alguns clientes que estão aqui, né? Tem um aqui que eu não entendi, francamente, a pergunta dele, né? Eu não sei se é um desabafo ou se é uma pergunta, né? Ele está falando, parece que ele está no meu hospital, você. Mas ele faz uma pergunta aqui: como extrair forças para enfrentar corrente contrária. Tem dia que desanimo da minha equipe. Então não sei se é uma pergunta, um desabafo, talvez você fazer uma reflexão dentro dessa pergunta que chegou no meu WhatsApp pessoal aqui, é de um amigo, inclusive, né? Não é mais um cliente, é um amigo. Olha, essa questão de como extrair forças, ela é uma questão muito relevante. E a base, eu digo para todo mundo que trabalha comigo, eu digo em todos os meus clientes, e a base de todo o meu trabalho chama-se propósito. Eu acho que propósito é o elemento mais forte que todos nós temos na saúde, mas que nós relegamos ao 10º plano em função de tantos problemas que nós temos. E todo o meu trabalho eu começo resgatando o propósito em todas as dimensões do hospital. Desde o propósito, a missão inicial, até o propósito de cada pessoa, por que eu estou aqui, com a conexão do propósito organizacional, com a missão pessoal, o que cada um está buscando na vida. Tem uma frase do Nietzsche que ele diz o seguinte, quem tem um porquê suporta quase todo o como. E resgatar o propósito é a base justamente para gerar essa força e a gente dar cada dia mais um passo rumo ao extraordinário. Então, esse é a essência. Eu bebo essa questão do propósito muito na questão tudo que eu faço tem algumas bases. Então, o propósito eu trago da base da logoterapia do Viktor Frankl. E aí, a parte de trabalhar reprogramação mental eu trago da PNL. E a parte de trazer as pessoas para a vida que querem ter, eu trago da psicologia positiva do Martin Seligman. Então, quando a gente junta essas coisas com a liderança extraordinária, que são os conceitos que eu desenvolvi, a gente traz uma potência muito forte para o processo. Maravilha, isso aí. Agora, Fabiano, nós temos algumas perguntas, eu não sei se você ou a Silmara comanda as perguntas, se eu e o Mário comandamos as perguntas. Ariston, aqui eu recebi vários elogios, Roberto. Parabéns, viu, pela palestra. O pessoal elogiou muito, gostou muito. Por enquanto, não temos perguntas aqui, Ariston. Não sei se você recebeu alguma coisa direcionada. Então, estou aqui. Aqui tem uma aqui, quer dizer, qual o maior desafio para transformar a gestão da saúde hoje? Depois eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se eu estou interrompendo, eu peço desculpas, tá? Mas a hora que sem problema. Tá, deixa eu responder essa primeira, que essa é uma excelente pergunta. Qual o maior desafio para transformar a gestão da saúde hoje? Pessoas. As pessoas, durante muito tempo na saúde, foram tratadas como máquinas, como recursos. E nós precisamos trazer, não é humanização, trazer o senso de humanidade para dentro do processo de novo. E trazer o senso de humanidade não é de uma forma metafísica, abraçador de árvore, não. É com ferramenta de gestão, é com foco, é com disciplina, é com método, é com resultado extraordinário.
mas o elemento que conecta dentro da minha visão todo o processo é gente. Enquanto nós colocarmos a alavanca em elementos externos, nós só vamos continuar repetindo os mesmos resultados. Por isso que eu digo, pessoas melhores se tornam líderes melhores formam times melhores, e aí vai o processo inteiro. Essa aqui, eu não sei se a pessoa não ouviu a proposta, eu já tenho a resposta, mas maravilhoso. Quais projetos geram impacto imediato? Isso deve estar com o caixa apertado da eficiência. Ele quer imediato esse aqui. Olha só, você quer resultado imediato? Tem uma expressão que diz o seguinte, uma expressão popular que diz o seguinte: você quer ir rápido, vá só. Você quer ir longe, vá acompanhado. Então, se você quer projeto imediato, não é investir em pessoas. Porque investir em pessoas não te dá retorno no caixa no mês que vem. Mas investir em pessoas vai te trazer sustentabilidade, vai te trazer crescimento, vai te trazer um ambiente melhor de trabalho, vai te trazer muito, muito mais resultado. Você vai trilhar a jornada do extraordinário. Então, quer investir imediato? Não sei te responder. Mas você quer ser consistente, você quer trilhar a jornada do extraordinário? Trabalhe as suas pessoas. E trabalhe as suas pessoas, não precisa ser as 500, 400, 600 pessoas do seu hospital. Comece pelas suas lideranças. A liderança é o elo entre estratégia e operação. Invista nos seus líderes e a mágica acontece. Interessante nesse contexto, desculpe te interromper aí, pode ir, aproveitando aí a brecha, né? E é interessante como que a gente percebe isso dentro do cenário e dentro dos hospitais, que é muito comum eles investirem 10 em tecnologias, em estrutura, e investir em desenvolvimento pessoal, eles acham que isso já é um custo alto, né? Que é uma realidade, né, que a gente vê que é um caminho, né, de sucesso a longo prazo. Precisa ser investido em pessoas, senão isso não gera sustentabilidade. Então... E tem uma coisa, Mário, o nosso principal programa de gestão, Aristo, ele tem 7 meses. Então, assim, não gera resultado no mês que vem, mas, em geral, ele se paga ao longo do processo. Então, se precisa de resultado no mês que vem, eu digo, eu não tenho como dar. Agora, você quer fazer um processo continuado e que vai levar o seu resultado, vai levar a sua jornada para o extraordinário, o caminho é esse. E não tem outro. Para mim, o que eu vejo hoje não tem outro. Investir em gente. Uhum. Afinal de contas, Mário, apesar de você, um cara da tecnologia, um cara que tem 30 anos com tecnologia, mas, pessoal, dentro do universo da saúde, tecnologia é suporte. A última milha é gente e gente. Perfeito. Não tem máquina. E aí eu gostei muito, Roberto, do que você falou da visão holística, né? Que a gente trata muito de governança. Eu achei maravilhoso. Eu vejo que a gente vê equipes, diretores de hospital, membros de conselho, né, presidente de conselho deliberativo, conselho administrativo, e na verdade, se você não desenvolve pessoas, tende a travar, né? Não adianta a SP-Data ter o melhor sistema de gestão, a empresa com 38 anos está aí, não adianta o Axis também, está aí lutando também nessa área, se você não trabalhar bem, né, as pessoas. Eu gostei muito daquele slide, quando você mostra lá a visão holística, o todo, né, você vai desenvolver que parte? Não, são todas integradas, você falou isso, eu vou levar isso como colinha, viu, para mim também. Super bacana que você falou. Pois é. Então, esse investimento tem uma coisa, Alisson, brilhante. Que assim, eu falo muito de pessoas, mas assim, eu também digo isso, exatamente o que você falou, assim, pessoal, não adianta pegar o seu recurso todo e colocar em pessoas. Precisa trabalhar tecnologia, precisa trabalhar processo, precisa trabalhar estratégia. É um modelo holístico, temos que trabalhar tudo junto. Perfeito. Muito bom. Podemos abrir. Tem pergunta do Máximo aqui, que ele queria fazer uma pergunta, né? Máximo. Isso. Máximo. Bom dia a todos. Bom dia, Máximo. Mário, Roberto, Máximo Barbosa, Belo Horizonte. Primeiro, parabéns, Roberto, pelas suas palavras, e eu sempre penso o seguinte: quanto mais se trabalha, mais se aprende, né? Quanto mais se trabalha, mais se aprende. E, na verdade, nós estamos aqui para aprender mesmo, sem dúvida nenhuma. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, talvez você tenha até respondido já, né? Mas
num país ou em regiões que culturas são diferentes, né, instituições que culturas são diferentes, às vezes 2 ou 3 instituições, hospitais, numa localidade só, existem culturas diferentes, né? E num país de desafios e de imediatismos, né? Nós, na área de saúde, eu já li na área de saúde há 20 anos, ou mais, eu sou psicólogo, esse ano eu estou completando 53 anos de formado, e as cobranças são muito imediatas, né? Infelizmente. E como é que você consegue lidar com mudança de cultura, principalmente quando a gente fala de lideranças, né? De treinamentos, de trabalhos que a gente tem que fazer, de montagem de equipe, a gente sempre fala, talvez, do nível que nós estamos ou do nível para baixo. Como é que você lida com o nível acima do nosso? Por exemplo, de conceitos, porque a mudança de cultura, às vezes, tem que ser sempre de cima para baixo, né? E nem sempre é um nível que a gente consegue mudança. Como é que você lida com isso? Excelente pergunta. Excelente pergunta, Márcio. Vamos lá. Eu vou dividir a sua pergunta, que você colocou vários pontos aí que são muito interessantes. O primeiro é a questão da cultura. O Brasil é muito diverso, o Brasil é muito grande. Nós trabalhamos hoje em todas as regiões do Brasil e independente da cultura e considerando a cultura, as pessoas elas têm um comportamento dentro do universo da saúde que é muito conectado com o seu propósito. Então, as questões culturais, elas só reforçam o poder e a capacidade de alcançar resultados quando você entende e trabalha dentro daquela cultura. Eu entendo que o processo de desenvolver pessoas não pode ser um processo como pós-graduação, que você chega com um conteúdo e vai dar aquele conteúdo em todos os lugares. Isso não funciona. Então, o processo ele tem que ser um processo que o conteúdo tem que ser passado, mas a forma tem que se adaptar à cultura do local. Por exemplo, eu tenho clientes no Pará, eu tenho clientes no Amazonas, e não é o mesmo processo que acontece no Rio Grande do Sul ou aí no sul de Minas, por exemplo. O conteúdo é o mesmo, mas a forma como ele é apresentado, ele tem que se adequar à cultura do local. E eu vou até mais longe. Eu tenho clientes onde nós fazemos 3 turmas, turma A, B e C, no mesmo cliente. E as 3 turmas têm dinâmicas completamente diferentes, porque as pessoas são diferentes. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o processo de desenvolvimento ele tem que se adaptar à cultura da região. O conteúdo é o mesmo, mas a forma precisa se adaptar. O segundo aspecto que você colocou é a questão do imediatismo. O que eu digo para os meus clientes é o seguinte: o imediatismo te trouxe até onde você está hoje. Você vai querer continuar? Não, se quer continuar, está tudo bem. Agora, pegar um slide que eu mostrei para vocês. Einstein diz: insanidade é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Você quer um resultado diferente? Vamos fazer diferente. E o terceiro aspecto que você colocou, que é o comprometimento da alta gestão. No meu trabalho, se não tiver comprometimento da alta gestão, eu nem começo. Porque não vai para lugar nenhum. Então, quem me contrata normalmente é a alta gestão, é o conselho, é o provedor, é o diretor, é o presidente, é o que for. Se essa pessoa, esse grupo, vamos chamar assim ali, não tiver completamente comprometido com todo esse universo de criar o extraordinário, eu nem começo. Isso é muito comum, Roberto, muito comum. Isso acontece muito no nosso dia a dia. E aí o que a gente vê é todo o desalinhamento, né, da estratégia e quando você vai na operação. E quando você provocou o exercício de fazer com que todo mundo anote, né, por que você está lá, a gente já fez esse exercício e aí a gente dá vontade de fazer isso mesmo, viu? Não tem nada para fazer aqui. Eu nem começo com a estratégia. Muito bem. Pessoal, o Roberto tem um compromisso agora. Temos que encerrar às 11h20.
Então eu queria novamente, né, em nome meu e do Mário, agradecer enormemente o Roberto ter dedicado aí, né, essa 1h e 20 para nos, né, deleitar aí de ouvindo isso e nos motivar que todo mundo hoje tenha aí o seu grau de extraordinariedade, né, no seu dia e na sua vida, né. Também para falar, né, que esse evento nós faremos eles de 3 em 3 meses, o próximo está previsto para fevereiro, a data ainda não está determinada, e contamos cada vez mais que esse é o primeiro, então, Roberto, nós não esqueceremos o primeiro com a sua participação, né, e gostaríamos que o público não esquecesse, né. Aí os contatos do Roberto, da SP-Data, do Axis, estão aí nos links. E, então, agradecer a todos. Mário, não sei se você quer dar uma palavra também final aí, né? Só te agradecer, quer te liberar, você já está com o seu compromisso aí, então a gente queria ficar batendo papo aí com você, né? Mas vai ter outras oportunidades, certamente virão outras oportunidades a gente poder trazer aí outros temas para essa discussão, tá? Obrigado, Roberto. Deus te abençoe aí, siga firme nessa sua missão, muito, muito nobre, muito importante. Obrigado a vocês, Ariston, Mário, muito obrigado a vocês, toda a equipe de organização aí, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi uma grande honra para mim participar e uma grandíssima honra abrir esse processo aí junto com vocês. Então, assim, sucesso e muito obrigado, estou muito honrado de estar aqui. Tinha que ser você. Obrigado. Tinha que ser. É isso aí. Muito obrigado. Gente, obrigado a todos. Até a próxima. Até breve. Até a próxima. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.